no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Mais um no meio disso tudo pra falar pra vocês várias coisas aqui hoje. Muitas Muitas coisas. coisas. Isso, tem muitas coisas. No Tem meio muitas de tudo coisas. isso tem várias coisas, mas o tópico de hoje, eu ia falar o trauma de hoje. Não, trauma não, dessa vez não. Vamos ficar calmo. Sem trauma hoje. O tópico de hoje é um tópico que ele vem muito para o nosso coração e para o nosso dia a dia, porque é algo que a gente usa muito para o nosso trabalho, mas será que a gente vai continuar usando para o nosso trabalho? Que é a fadiga dos super-heróis. Que não existe. Existe, é real? Não. A gente vai discutir. É um fato. vai discutir. Vamos Ou não? discutir. Antes nós vamos nos apresentar. Exatamente. Sim. Eu sou a Júlia Delbel e uma coisa que eu me toquei essa semana, eu já tinha me tocado antes, mas eu não... Eu fazia tempo que eu não falava. Eu amo ir na dentista. Amo. Eu amo. A É pra mim única a coisa pessoa na mais face da deliciosa terra. É do um mundo. saco Ela ficar pra mim. cutucando meu dente. Ai, credo. Limpar tudo, Você gosta passar o quando ela bicarbonato. conversa com você enquanto você tá com a boca aberta e não Tem consegue problema responder? alguma. Quando Tem vai- problema alguma. Eu consegui essa habilidade, tô brincando. Aquele barulhinho me dá uma agonia. Não tenho a mínima agonia. Eu amo ir na dentista. Você já viu o Maratonista com o Dustin Hoffman? Que Não. tem uma cena de tortura com um dentista? Ai, Fábio. Mas é porque você cuida muito bem dos seus dentes e quando você chega lá, você só recebe elogio? Não estavam tão bons. Eu fui segunda-feira e não tava tão bom o negócio, não. Será que temos uma amiga dentista nos ouvindo, assistindo? Eu não odeio dentista, mas eu também não amo dentista. Eu acho que é assim. uma atividade do meu dia. Preciso ir. Não é um trauma na minha vida, é isso. Mas eu não tenho problema com dentista, não. Eu acho que quando eu usava aparelho era mais traumático. Porque eu usava aquele dos... de ferrinho. o de ferrinho. Nem- Aí o cara nem botava assim. um Nunca negócio tive. na minha boca e Nem ficava assim foi falando. traumático. Eu já pra mim. sei qual que vai ser o meu tópico de introdução, porque tem a ver com dentista Então também. vai, já puxa o seu. Então eu vou. Eu sou a Aline Diniz e eu não tenho medo de muita coisa nessa vida. Mas eu tenho um pânico real, que é a anestesia de dentista. Isso é verdade. Pânico. Eu não consigo. Se o dentista, eu estou sentada na cadeira do dentista e ele fala anestesia, eu levanto tremendo e chorando. É fobia real, assim. É fobia. Mas tem algum motivo? Você já teve que fazer um? Já. Quando eu era muito, muito criança, os meus dentes eram muito grandes pro tamanho da minha boca. E como eu ainda tinha alguns dentes de leite que precisava cair, o dentista, que eu não vou lembrar o nome desse profissional incrível, que me atendeu quando eu era criança, sugeriu pra minha mãe a gente fazer uma extração seriada. Meu Deus. Que é extrair todos os dentes, os de leite, um por vez, e fazer já espaço pros... Teoricamente, é uma estratégia que faz sentido. Porque conforme eles eu vão tirei. nascendo, Sim. Eu você fiz já isso. vai deixando eu eles tirei os retinhos. Então, e aí eles começaram pelo canino, na extração seriada. Meu Deus. Só que o canino tem uma raiz que ela vem até aqui assim, ó, Sim. a base do nariz. E eu sempre fui uma pessoa muito forte. E aí eu Ela lembro, é mesmo. eu lembro da minha mãe, do meu pai sentado em cima de mim, segurando minha mão, e minha mãe deitada me abraçando assim, ó, pra eles conseguirem me dar anestesia, Meu Deus. pra eu fazer a extração. E aí eu acho que isso desbloqueou uma fobia em mim. Com É, certeza. com Foi certeza. foi Eu uma não coisa consigo. traumática. Olha, mas como esse programa não é um programa sobre dentistas, o meu nome é Patrícia Gomes. E eu fiquei pensando em alguma coisa. E aí, vocês estão falando de dentista, mas não quero falar de dentista. Eu sou uma pessoa que eu prefiro chocolate branco do que chocolate preto. Eu adoro chocolate. Mas aí todo mundo fica assim, ai, mas por que o chocolate? Eu gosto muito de chocolate branco. Quando me dão chocolate branco, eu prefiro 10 vezes mais. Então, assim, 1000 de 10. Vamos Você- saber, amiga. Não sabia Você desse também não desse detalhe. sabia. Também não. Você e o Prefiro Renatinho mais. podem se dar as mãos, assim, porque ele também gosta mais de chocolate branco. Eu não. É que é muito mais doce pra mim, é muito mas eu enjoativo. gosto- Eu gosto eu um amo pouquinho chocolate só. branco. Eu gosto daquele... Eu lembro quando meu irmão nasceu. E aí, tava na maternidade. E aí, tinha o frigobar no quarto da minha mãe. E aí, eu lembro que tinha um chocolatinho daqueles que era o branco com cereais, Sim. assim. Que tem Ai, passas. E delícia. eu fiquei muito feliz. Eu tinha um irmão e ganhei E um chocolate. chocolate. Pronto, O arrasou. melhor chocolate branco de todos era quando você comia o entorno da turma da Mônica. sim. E você depois Sim. comia só a Sim. Mônica. Que não era só Melhores. branco, porque ele tinha uma camadinha Não de... ficou tão boa essa frase, né, amiga? Não ficou. Mas quem era da época entendeu. Mas ele tinha o chocolatinho ao leite por baixo. Ele era uma mistura dos dois. Sim. Ele Nossa, era tipo- maravilhoso. Saudades. Era o Brasil com o Egito. Bom, meu nome é Fábio Gomes e você pode me encontrar no IMDb como Fábio de Souza Gomes, com 2 acting credits.
E entre eles a série Romeu e Romeu, que muita gente me conhece ainda por causa de Romeu e Romeu, que é um Heartstopper dos anos 2014. Então, Heartstopper antes de Heartstopper. É um Heartstopper antes de Heartstopper. É basicamente um monte de pessoas que estavam fazendo teatro, que estavam com vontade de fazer alguma coisa, junto com pessoas que dirigiam, que estavam com vontade de fazer alguma coisa. Foi a tempestade perfeita. E aí nasceu o Romeu e o Romeu, que hoje você olha e fala, pô, tem umas atuações que não são tão boas, tem uns momentos aqui e ali, mas o coração tá lá. É uma websérie bem bonitinha. E tem uma outra chamada... Esqueci já o nome também. Mas o Romeu e Romeu vale a pena. E o Fábio, ele fez figuração no clipe do Sepultura. Fiz figuração de Sepultura, esse daí também. Vamos guardar pro próximo. Esse daí ficou engraçado. Indo para um lugar de menos glamour, eu sou Natália Bride e eu trabalhei numa assessoria para Associação de Gado Angus. Sim. Cobrindo É leilão de material genético de Amiga, gado. tão sua cara. Muito minha cara. Sua Tão cara. Natália Bride isso. Você olha e você fala, nossa, sim. Eu olho pra você e falo, amiga, você Agro. sim, tem a cara. Eu amo que É quando sobre você isso. fala leilão de material genético, a imaginação, ela é fértil, né? Porque eu fico imaginando como é que funcionava Amiga, isso. tem tipo... Você vende no potinho, é um saquinho. Então, não lembro... Nossa, teve uma vez que tinha um leilão de carcaça. Que era pior ainda. O material Ai, que genético horror. no potinho, beleza. É. E aí tem todo o processo pra Mas você quem que faz com a pegar o carcaça? material genético. Eles viam qual que era o melhor gado morto. Era o que tinha massa. Esse aí vai dar um bife bom. E aí ganhava. É horrível. Credo. É pra comer? Jesus muito sua cara, Cristo. realmente. Não é minha acho que cara, eu vendo as fotos do concurso de carcaça e escrevendo release Chorando. Como que você chegou nesse job? Desculpa. na internet. Precisava de alguém. Precisava de um Existe uma emprego. coisa chamada necessidade. Não. É só porque eu tô perguntando, porque, tipo, como que... porque é muito improvável, sabe? Mas é porque eu não tinha contato nenhum em Porto Exatamente. Alegre, fazendo jornalismo. Aí o meu primeiro estágio, que foi tinha mais a ver, que era uma agência de comunicação, terminou, eu ganhava R$200. Nesse eu ganhava 480 e podia ter internet em casa. Arrasou. Mais do que dobrou. Não é? Excelente, amiga. Parabéns. E hoje, mais uma vez, a nossa amiga maravilhosa Insider está aqui com a gente na gravação. Com esses lookinhos lindos, confortáveis, tecnológicos, abraçando a gente. Não, assim, abraçando Gostoso. quase que literalmente, gente. Exatamente. Porque, assim, a textura dessa roupa, eu queria que vocês conseguissem sentir, porque a Adabel tem uma textura. Toda vez Nossa, que eu é pego muito na gostoso. roupa de vocês, eu É. fico Muito, É muito bom. gostoso. É uma Eu queria delícia. que você que estivesse em casa, onde você esteja, nos ouvindo, assistindo, pudesse sentir aqui assim, ó, um abracinho. Nossa, é um muito abracinho. delícia. É um abracinho. E já tem miga que mandou mensagem pra gente falando que já usou o nosso cupom da Insider. Aê! Quem não usou ainda não é amiga de verdade. Vocês são Olha, tudo. ó. É isso aí, falei Que mesmo. isso? Então, se você ainda não usou, se você quer ser miga de verdade, como a Aline Diniz disse aqui, use o cupom Entre Migas e pegue aquela peça que você tá namorando há muito tempo com 15% de desconto. 15%. E o link tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado lá do YouTube também. Então é só clicar e ir lá. Aproveita que agosto tá cheio de promoções legais e obrigada, Insider, por mais essa Publi das migas, publi das migas, Publi das Aproveitando essa melodia, eu queria falar que uma amiga fez um comentário no YouTube, no podcast passado, que o Insider também estava com a gente, que ele estava escrito assim, nossa, e pensar que a gente pensou que quando no presencial elas iam estar sincronizadas, e não. Não Não, vai cada um bate acontecer. no próprio bumbo. É nosso Exatamente. jeitinho, entendeu? Faz parte do nosso charme. É. Exato. Mas agora, para introduzir o nosso tema de hoje, vamos falar sobre essa fadiga que existe ou não de filmes de herói. Porque nós temos lançamentos que não estão fazendo mais tanto sucesso quanto faziam até 2019, uma época pré-pandemia. E agora sempre tem essa discussão de... Ai, Cansou ou não cansou? ninguém aguenta mais heróis... blá, 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 que é uma coisa que eu não concordo, mas eu quero ouvir de vocês primeiro. Eu acho que assim, a gente resolveu pensar nesse tema justamente porque Pacificador estreia essa semana, né? A série da Max. Eu que tô tem muito ansiosa toda pra ver. essa questão ali dos heróis da DC e vilões, etc. E só se fala de outra coisa, no caso, assim. Sim. Na nossa bolha, sim, as pessoas estão falando de Pacificador, que vai estrear. Inclusive... E será que isso é um spoiler? Não sei. Enfim, se você assistiu Superman, você já pegou aqui no... A gente fez uma transmissão de pensamento em relação a Pacificador.
Mas o rolê é, fora da bolha, ninguém fala sobre isso. O que está acontecendo, assim? Será que faz sentido? Será que WandaVision também saiu da bolha ou não? Que era uma coisa que a gente começou. Então, a gente começou a tentar modular, porque se fala muito disso, né? Ah, não, eu parei de ver porque eu tô cansado. Eu parei de ver porque não era tão bom quanto antes. Não tem personagens tão carismáticos. E às vezes não é isso, né? Às vezes é por conta de muitos filmes que foram, ou séries que foram, não estavam naquela qualidade que a gente gostava, ou a gente antes aceitava qualquer coisa. Então, assim, dá muito pano pra manga pra gente discutir. Olha, eu vou começar falando que eu acho que é uma mistura dos dois, tá? Por que eu não acho que existe fadiga de filme de herói? Porque todo ano tem um filme de herói que faz muito dinheiro e é um sucesso de crítica e público. Então, primeiro você tem, vamos lá, 2021 você tem Homem-Aranha, 2022 você tem Pantera Negra, 2023 você tem Guardiões da Galáxia, 2024 Deadpool e esse ano você tem Superman. Então, todo ano tem pelo menos um filme que se destaca e todo mundo fala... Ah, voltaram os filmes de herói. Já é um gênero consolidado como um filme de ação. Exato. Como, né? Eu acho Exato. que nesse sentido, sim. Exato, sabe? Tipo, então, assim, o que aconteceu pra mim? Hoje, a gente tem mais um conhecimento maior. O público geral tem um conhecimento maior sobre o que são filmes de herói. Antigamente, a gente... não tinha nada. Nos anos 90, Bel, nós víamos o filme do Fantasma. E gostava. Gostava. Que é o que tinha pra hoje. Exatamente. Eu gostava é. do Fantasma e do Sombra com o Alec Baldwin. Olha! Muito bom. Filmaço. Muito bom. E o Exatamente. outro também, que é do... que tem o Liam Neeson. Esse filme é bom. Que é do Olha, Sam Liam Raimi. Neeson. É do Sam Raimi. É um filme do Sam Raimi com Liam Neeson que a gente vai falar aqui em breve. Vai, Giovana, pesquisa. Pesquisa aí, Giovana, vamos lá. O nome do filme é Darkman. Nunca Darkman. vi esse. É muito bom. Você vai amar, É Bel, isso, você é vai Homem-Aranha. amar. Exatamente. Então, assim, a gente Tem não os tinha... Batmans a gente- também, né? tem os Batmans. É assim, a gente tinha uma época que a gente tinha Batman E só. e só. Não tinha Aí, nada. tipo, os filmes de herói, eles eram heróis disfarçados. Aí você Teve tinha Superman o também. Blade. Sim. Mas em 78, Sim. 79, depois mais pra frente. Nos falando dos anos 90 pra cá. A gente teve o Batman, depois a gente teve o Blade disfarçado, o X-Men disfarçado. No set de X-Men era pedido lá pro elenco não falar que era um filme de quadrinho. E depois ele entrava na locadora como fantasia. E aí Fantasia. você... exatamente. Vai E aí você tem uma evolução com o Homem-Aranha do Sam Raimi, graças a Deus, esse homem maravilhoso. Que aí foi o primeiro blockbuster grande. E aí você começa a educar melhor o público sobre o que é um filme de herói. Como você vai tratar esses heróis, como você vai crescendo, não sei o que, blá, 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 blá. E aí você tem o começo do MCU, que tem filmes que, vamos ser honestos, são medíocres. Você tem Homem de Ferro 2, é um filme muito qualquer coisa. Thor é um filme muito qualquer coisa. Eu gosto do Hulk Thor. Thor é é um kitsch. filme Eu muito gosto qualquer do coisa. Hulk. Eu gosto do O Hulk. Hulk não gosta. Eu gosto. Nossa, é muito qualquer coisa esses filmes. São muito qualquer coisa. Só que, Capitão na América. época... Não se fala mal do Capitão América. Não, Capitão América é bom. É ótimo. Homem de É Ferro, muito Homem de bom. Ferro, América, Homem de Ferro e Capitão América são filmes bons. São muito O bons. primeiro. Só que aí você tem, tipo, nessa época em que você não tinha muitas coisas de herói acontecendo, você aceitava que, pô, estão tratando com respeito, o uniforme tá parecido, porque nos anos 2000 os uniformes não tinha nada a ver com nada. Vi E aí- de Smallville, que Exato. eles mudavam Nossa, tudo. Smallville. Smallville. Você tinha o Clark que foi usar na última cena da 10ª temporada. Eles só usavam as cores. Só do usava as Superman. coisas, cara, sabe? Bom, Tipo era assim... tipo Power Rangers. O pessoal tinha vergonha. No X-Men tem uma piada falando, você queria o quê? Um colã amarelo? Sabe? Sim, é isso que eu queria. Exato. Tanto que quando ele botou o colã amarelo, todo mundo chorou. Exatamente. Então, assim, você tinha um mundo que não tava acostumado com a ideia de filmes de herói. Aí vem essa ideia de herói realista, vamos trazer pro realismo, não sei o quê. Aí você vai evoluindo até chegar no momento de agora. Só que agora você já tem um conhecimento maior. Então as coisas medíocres, nem tão ruins, mas medíocres, não passam mais como passavam antes. Eu acho que a gente teve alguns gostinhos ao longo dos anos, assim, tipo... A gente teve a série da Mulher Maravilha com a Linda Carter, sabe? A gente teve a série do Hulk com o rapaz lá que eu Lu esqueci o Ferrigno. nome. Lu Pronto, Ferrigno. obrigada. Teve o filme do Quarteto Fantástico. Mas Eu sei que não foi lançado. Mas teve o filme do Quarteto Fantástico. Teve várias... Aí teve várias vontades de trazer o Quarteto Fantástico de volta nos últimos anos. A gente, quando eu era criança, teve 2. Aí teve um agora mais recente. 2015. Eu acho que conforme as coisas vão... E é isso, assim. Você entende o que o público quer e aí você cria a máquina. E aí você começa a cuspir coisa que é muito igual uma outra. E aí chega um ponto que você fala, puta, mas eu já vi isso. E aí você tenta mudar só a adesivagem do negócio. A história é a mesma básica que a gente tá vendo há 20 anos, entendeu? Sim. Então, eu não sei. Eu acho que existe...
Eu sinto que o buraco é mais embaixo, sabe? Não é só um problema de fadiga de super-herói. Tipo, eu tenho visto muito também que não são só as bilheterias super-herói que estão sofrendo. Todas as bilheterias estão sofrendo. Os números caíram muito pós-pandemia. Então, será que é um problema só do super-herói? Será que é um problema da guerra de streamings? Será que é um problema de você ter muito agora? Porque antes não tinha muito? A opção era ir no cinema e ver o que tinha lá. Exato, entendeu? Tipo, a Marvel conseguiu criar uma fórmula muito interessante desenvolvendo essa série de filmes que um após o outro você ia complementando a história. E no final das contas tava tudo interligado. Eu não sei se eles conseguem fazer mais isso hoje, entendeu? Sim. Tipo, eu não sei se talvez seja uma boa ideia rebutar tudo isso e começar de novo. Tipo, é isso, assim, eu não sei se existe um único culpado. Não é fadiga de super-herói, é isso, sabe? Não é... Talvez seja o formato, talvez seja a história, talvez sejam os atores, os personagens, o momento. Eu acho que o público só não quer filmes medíocres. Agora o público já entende o que é um bom filme de super-herói. Antes ele não tinha a referência. Você tinha o Superman, você tinha um Batman, mas você não tinha uma sequência de filmes bons pra você usar de base. Aí depois você vai ver, tipo, Guardiões da Galáxia 3 é um filmaço. Você fala, pô, um baita de um filme legal. Deadpool é uma grande despedida do universo Fox, que agradou muito os fãs, etc. Então você já tem base do que pode ser um filme evento, do que pode ser um filme com uma historinha mais bacana. E aí, de repente, você vê aqueles filmes que são qualquer coisa... Que saíram... E a gente saiu de uma época em que a DC tava desovando tudo, sabe? A DC não tinha... A gente pegou esse pós-2020 em que a DC não tinha mais direcionamento, o James Gunn não tinha entrado ainda, o The Rock tentou tomar conta da DC. Existiu isso. O James Gunn falando do The Rock sem citar o The Rock é tipo maravilhoso. E aí, o James Gunn teve um monte de filme que ele teve que desovar. Aquaman 2... Blue Beetle, teve Flash. Vamos desovar, tem que sair. Olha, eu tenho uma opinião assim, eu escutando os dois argumentos de cada lado, mas eu acho que assim, eu vendo pelo nosso público mesmo. Quando a gente faz as análises honestas no canal, quando a gente acompanha séries e tudo mais, eu vejo que muita gente, nos comentários, escrevem assim, esse eu vou pular porque eu não aguento mais super-herói. E tem gente que fala isso mesmo, tipo assim, não estou mais na vibe de super-herói. Eu assisti muito e eu não quero mais. Aí, por conta disso, acaba perdendo filmes muito bons, que é o exemplo que a gente tava até conversando antes de gravar, que é Thunderbolts, que é um filme, pra mim, que é um dos melhores de heróis que não é de super-herói. Exato, que é um negócio que eles conseguiram fazer uma coisa diferente e tal. E ninguém foi ver por meio que assim, vou ver esses heróis nada a ver. Do tipo, porque eu acho que talvez Thunderbolts tivesse saído uma década atrás, junto com Guardiões da Galáxia 1, poderia ser uma grande equipe que todo mundo amava. Porque ninguém conhece, né? E hoje as pessoas não dão esse voto de confiança, porque acho que já deram tantas vezes em tantos outros momentos que eles estão assim, eu tô cansado. Exato. E esse filme, ele tinha esse problema, porque a maioria dos personagens foram introduzidos na TV. Numa época que as pessoas já não estavam assistindo tudo da Marvel. Tinha atores muito fortes também. Exatamente, o mais conhecido ali é o Sebastian Stan, que, tipo, falando da Marvel, né? Porque ele já aparece faz tempo. Mas ele também nunca foi o principal, ele nunca foi a cara ali da Marvel. Mas, entendeu? Tipo, é um problema desse filme também. Se a gente volta para o que começou toda essa nova era de ouro, que foi o Homem de Ferro, eu nunca tinha ouvido falar de Homem de Ferro. Eu fui assistir por causa do Robert Downey Jr. Então, porque eu amava o nome ele. Que te leva até lá, entendeu? Então, foi ele. Então, tipo, ele tem todo o direito de ter todo o dinheiro que ele tem por causa da Marvel. Mas, pô, Guardiões da Galáxia, ninguém conhecia. Não. Ninguém conhecia o Chris Pratt. A Zoe Saldanha não era mega famosa. O resto do elenco não era mega famoso. Então, acho que tinha uma intenção ali de novidade e de criar um encantamento no público que não existe mais hoje. Mas eu acho que perdido na indústria. Sim, mas é que eu acho que essa época também, a Marvel, ela tinha... O pós-Vingadores, a Marvel tava na época que, assim, claro que não foram todos os filmes pós-Vingadores, o primeiro que eu tô falando, tá? Que fizeram 1 bilhão e foram, tipo, extremamente bem. Mas ela tinha criado um negócio do tipo, agora eu preciso ver tudo que sai disso. Tudo vai ser bom. E tava nesse nível, entendeu? E aí, pós-Vingadores Ultimato, isso teve um problema muito grande. Porque primeiro concluiu
toda a saga. Então, você teve um final ali. Sim, tipo, já pronto, agora Acabou, exatamente. Vamos começar de novo. E aí, eles lançaram muita coisa que foi prejudicado pela pandemia. Tipo, Viúva Negra, Shang-Chi. Sabe assim, teve muita coisa que foi... E teve outras coisas também que só foram medíocres. E aí, assim, tudo aquilo lá... Aquele sentimento, tipo, eu tenho que ver tudo. Porque vai ter um Vingadores lá na frente. Porque eu preciso saber entendeu? Esse sentimento de, tipo... O selo Marvel de bom, sabe assim? De filme, pelo menos, minimamente bom. A Marvel perdeu. É que quando tudo vira especial, nada é especial. Exatamente. Então, assim, você tinha os eventos da Marvel, os filmes da Marvel, que eram eventos que você ia e ali perto do Vingadores... O Capitão Marvel fez bilhão. Pantera Negra fez bilhão. Então ali tava chegando o Homem-Aranha 2 fez bilhão. Então eram filmes que estavam chegando ali na rabeira do Vingadores e você ia criando a expectativa pra tudo isso. Sim. Só que aí depois você tem um monte de série que embaralhou tudo. Embaralhou tudo. Séries muito sem graças. Alô, Cavaleiro da Lua. Falando com vocês. Tem muitas séries boas. Cavaleiro da Lua é péssimo. Eu defendo. Horrível. Não é horrorosa. O Arif, um Eu desenho acho que- péssimo. Enfim. Eu defendo. Eu acho que o grande problema é isso. Tipo, você não sabia mais o que era canon, o que não era. Sim. Pra onde Exato. que as histórias estavam indo. E é isso, assim. Foi uma coisa que eu falei no vídeo de Quarteto Fantástico. Eu trago aqui de volta. Eu sinto falta dessa costura entre as coisas. Se eu preciso ver X pra continuar assistindo Y... E é isso, assim. Tipo, a gente foi ver Thunderbolts. O quanto de fato você precisava ter visto antes de ir pra Thunderbolts? Eles explicam tudo bonitinho ali. Sim. Entendeu? Você não precisava, de fato, ter visto as outras coisas. Eu lembro que eu levei um amigo meu pra assistir Guerra Infinita. E ele falou, o que eu preciso saber? E eu falei... Vamos sentar e rever os últimos 10 anos. Tipo, e eu acho que no final das contas, a Marvel, ela teve o problema que ela... É isso, assim, ela conseguiu ir muito longe, mas ela tinha nomes muito fortes e carismáticos, com o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, que eram meio que os líderes dessa equipe. Maravilhosos. Todo mundo que tava ali meio que embaixo deles... conseguia sustentar e era uma troca legal A dinâmica entre eles. deles entre si eram muito boas. Exato. E aí, uma vez que eles... Beleza, eles tinham um plano. Só que eles tinham pensado até um certo ponto. Sim. Quando esses dois caras iam aposentar e não fazer mais esse tipo de filme... Beleza, pra onde você vai? Eu acho que esse foi o grande problema da Marvel especificamente. Que é tipo, eles não tinham ninguém pra colocar no lugar deles. Pra fazer esse... Agora eu vou assumir a liderança Pra ser o aqui, líder, né? entendeu? Sim. De pegar o bastão e levar e ser o dono da equipe. Mas eu acho que eles podiam ter dado um tempo. Sim, Sabe? isso eu também Não, o acho. Fábio- Só que o problema O é o Fábio- capitalismo, né, gente? O dinheiro tá O lá. Fábio Exato. falava né? muito que eles estavam trocando pneu com o carro andando. E a minha sensação do pós-pandemia é isso. Por que você não para, reconfigura, pensa direito e tal, não sei o quê? Porque não dá, aplica entendeu? o dinheiro num CDI. Deixa rendendo. Eu acho que o maior culpado disso é o Bob Chapek, que ele assumiu a Disney e queria a Marvel, o trem da Marvel não podia parar. Tanto Ele era o CEO da Disney isso. ali na pandemia. E aí, depois que ele saiu e voltou o Iger, o Bob Iger, ele meio que falou, não, Kevin, arruma mais ou menos a casa. Kevinho, não faça Kevinho, isso. Zé Boné, Zé Boné. arruma mais ou menos a casa. E agora, tipo, ele está tentando arrumar até o eventual reboot que vai acontecer no segundo Vingadores. O que eu sinto que aconteceu é que, assim, a gente antes viveu essa era de ouro ali dos super-heróis e a gente trabalhou muitos anos com isso. A gente vivia, respirava todos os dias das nossas vidas essas questões de filmes de super-heróis, séries, Nossa. tudo que aconteceu em DC, Marvel e outras coisas que saíam também. Mas eu sinto, assim, o meu sentimento hoje é que isso vazava, entre aspas, pro grande público. Também acho. Era um assunto em geral. Assim, filme de Sim. Vingadores era fila de Guerra Infinita pra todo mundo assistir. Era aquelas pré-vendas esgotadas, etc, né? E eu sinto que depois da pandemia, que é uma coisa que a gente vem comentando aqui, esse interesse diminuiu mesmo. Então, e não interesse nosso, porque quando a gente fala pra nós, até o nosso público, as migas mesmo, a gente tá pregando pra convertido, entendeu? A gente tava conversando com o público que vai sair as séries da Marvel, a gente vai acompanhar, a gente vai falar sobre, mas assim, aquelas pessoas que antes iam no cinema, por que elas pararam de ver filme? Por isso que essa é a minha grande dúvida, assim, do público em geral, porque pro público, quando a gente fala, esse exemplo que você deu, eu acho que é muito pra esse público nosso. Agora, quando o público sai desse público de cultura pop, esse público casual, por que ele não comprou ingresso pro Superman, por exemplo? E ele comprava pra ver o Capitão Marvel, que fez 1 bilhão, sabe A gente assim? teve uma experiência recente, faz uns 3 anos, 4 anos já. Recente. Ah, é difícil. Mas a gente fez um podcast com 2 pessoas muito mais jovens que a gente.
E elas não queriam ver filmes da Marvel, pelo simples motivo que elas tinham preguiça. Porque tinha que ver tudo. Tinha que ver tudo e tal. Então, a Marvel teve uma dificuldade de renovação. Ela não conseguiu se renovar. Agora, é a vantagem da DC agora daqui pra frente ela tá começando do zero. Do zero. Você pode ver E o Superman começou super pacificador e Não, vamos e lá. eu acho interessante esse novo caminho do James Gunn, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui é super-herói como gênero. E ele não, teoricamente, super-herói não é um gênero de filme. Ele acabou virando porque teve a febre, lançaram muitos e tudo mais. E a proposta do James Gunn, que vamos ver se ele vai colocar em prática, que é uma das coisas que eu tô muito ansiosa pra ver, é que ele não vai usar o Superman, o Superman especificamente sim, mas o super-herói como gênero. Ele vai trazer gêneros dentro do universo DC Mas ali, isso sempre entendeu? teve, sabe? Tipo, eu não consigo concordar. Tipo, a gente tem filme de terror de super-herói, a gente tem mas filme de sempre comédia de limitado. terror. Qual que é o filme de super-herói. terror de super-herói? O Sam Raimi tentou fazer uns lances de terror no Doutor Estranho. Lances de terror. Então, mas não é ele filme tá de terror. dentro da estrutura de super-herói eu ainda, entendo que entendeu? o conceito que o James Gunn está apresentando, que é um conceito, porque ele tem pessoas acima dele, então ele tem muita boa vontade. Ele é ótimo, gente. Não, mas é isso, eu quero ver se ele vai entrar. Mas a entendeu? ideia vontade. dele é tratar o gênero, a estética acima da ideia, porque na DC, quando você vai olhar as HQs, eles têm traços diferentes. Tem mais variedade na forma de contar a mesma história. Mas assim, aí... Porque a Marvel ficou bem limitado. Tipo, você vai ver o grande, o grosso. Pra mim, o que se destaca é Guardiões da Galáxia e ponto. Que é um pouco mais diferente, assim. Mas o... Novos Mutantes. Esse era o terror que eu queria lembrar. O Fábio tá sacando. Novos Mutantes. É bem bosta, mas é um terror. bem Tentaram medíocre. fazer um terror. Era Tentaram. esse que eu tava querendo lembrar. Tentaram mesmo. Mas Logan bem é um medíocre. drama. Mano, esqueci desse Nossa, filme. Logan. esqueci Então, mas nada de disso é Novos Marvel. Mas Logan Entendeu? é um filme... Pra mim, Logan é um filme que, tipo... Ele parece muito bom. Ele tem coisas muito boas. Mas chega no final... Ele final é não é muito muito idiota. bom. Ele é muito burro. Ai, E isso amiga, me que irrita. afirmações fortes. A enfermeira faz um documentário pra contar a trama final do filme. Ele duplicado lá. Vira um Ele negócio duplicado, eu sem odeio pé nem aquilo. cabeça, sabe? Tava indo bem. E aí você não sabe se é o estúdio que falou, gente, tá faltando emoção, eu não entendi aqui, põe um PowerPoint ali pra explicar a trama. A enfermeira, ela edita, gente. Ele assistiu. Ele assistiu o videozinho editado, né? Era Na isso. época, tá? Não Exato, não existia. tinha o CapCut. Ela edita, tem cena situando, ela faz insert, Meu sabe, gente? É um negócio assim, é muito burro pro nível que o filme queria ter. E isso me irrita. E aí, pra mim, é um dos pontos que o negócio não se sustenta no longo prazo. Tipo, porque ele não tá... Tipo, você vai ver o Superman dos anos 70, ele marcou uma geração. E esses filmes, tipo, era um pacote que marcou uma geração e agora não tá mais conseguindo vender esse pacote. É isso, e eu acho E nem criar nada que, tipo, faça sentido, tipo, que encante as pessoas, assim, num nível de virar febre, sabe? Eu sinto que, assim, e essa renovação, ela tá sendo tão diferente, essa coisa pós-pandemia, que, por exemplo, Barbie fez 1000 vezes mais barulho que Superman. Oppenheimer fez mais barulho que Superman. Então, quando a gente para pra pensar sobre isso... Porque hoje, assim, é muito doido, porque o próprio James Gunn fala, eu não tô querendo estabelecer um limite de bilheteria, assim, eu quero que esse filme dê certo com o público. Então, acho que ele tinha um limite, ele não precisava se pagar e fazer 10 bilhões. Ele fala, se ele conseguir ressoar nas pessoas do jeito certo, claro que ele também é capitalista, pensa no dinheiro e, assim... ele tem um precisa- patrão Ele acima tem- dele. Exatamente, Ele mas assim, é o dono. o que eu li, assim, que não existia uma cobrança desse filme ser um avatar pra dar 2 bilhões, mas que ele fosse uma introdução para um novo universo. E aí eu fico triste, porque é isso, a gente teve que passar por Homem-Formiga, Quantumania, a gente teve que passar por exemplo, Thor, Amor e Trovão, muita gente odeia, eu gosto, mas muita gente odeia. Nunca revi. Então, Não reveja. Não acabe com a ilusão. Exato, a deixa gente lá. teve que passar por Invasão Secreta. Nossa, dentro Invasão da série. Invasão Secreta. Invasão dentro da série da Secreta Marvel. começou muito promissora, cara. Começou muito, mas todas as séries da Marvel, Nossa. né? Mas o final, o bracinho da Daenerys. O bracinho, o hospital sem ninguém. Nossa. Não,
E foi uma das séries mais caras da história da Marvel. Então, assim, a gente teve que passar por isso. Eu acho que o público foi largando de mão mesmo. E quando eu digo público, é o grande público que deveria estar acompanhando. Mas eu acho que é isso, assim, olhando pras bilheterias, não são só os filmes de super-herói que estão sofrendo. Todos os filmes estão sofrendo. Então, eu não sei se é, no final das contas, uma fadiga de super-heróis. E é isso, tipo... Dentro dos conformes, eles tentaram fazer filme de outros gêneros. E não rolou. E a Marvel nunca tentou entrar nisso. A minha ideia é... E eu tô torcendo... James Gunn, pelo amor de Deus, cara... Vem forte. Vem da hora, Lobisomem na Meia-Noite. Uma grande homenagem a filmes de terror. Lobisomem na Meia-Noite. Esse é muito bom. Muito legal. O Fábio tá em silêncio, assim, pra ele provar o ponto dele. Mas é isso. Foi um filme feito É. direto pro streaming. Era um experimento. Deve ter custado R$2 pra fazer esse filme. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito foda. Esse É é, um muito filme, bom. é um Esse filme é muito legal. Inclusive, a gente tem entrevista com o Gael Garcia Bernal neste canal falando sobre este filme. Exato. Então assista. Mas é isso, eu acho que pra eles conseguirem renovar esse grande público, eles precisam fazer alguma coisa diferente. Sim. Eles precisam, é isso, assim, a Marvel ainda tá tentando, eu tenho a sensação que eles ainda estão tentando continuar com o mesmo hype que existia. E eles trouxeram o Robert Downey Jr. de volta e é isso, tipo, o quão certo isso de fato vai dar? Eu não sei, sabe? Olha, assim, pra chamar atenção funcionou. O que eu falo é, a Marvel usou a regra que a luta livre usa. Que você perde um nome. Então, por exemplo, o vilão era o Kang com o Jonathan Majors. Você perdeu esse nome. Sim. Agora, você precisa anunciar um nome ainda maior pra manter a atenção da galera. Então, mas o quanto de fato ele foi o vilão, entendeu? Hã? O Kang, no caso. Não, mas Não. não. Ele era O planejado. Kang, mas o Kang já era uma péssima ideia. Claramente não ia virar Mas- o novo Thanos. A questão é, eles queriam que o Kang fosse. A Sim. ideia, tipo assim, você vê o começo dessa plano era jornada. esse. O filme vai chamar Dinastia Kang. O Kang é um papel fundamental na série do Loki. O Kang aparece no Homem-Formiga. O Kang tava em todos os lugares Sim. até eles perceberem que não Mas vai é que eu funcionar. acho, eu Bloqueando acho minha também, memória aqui. fazer um complemento a isso que você tá falando, eu acho também que o Thanos foi uma ideia brilhante da Marvel, porque eles começaram a falar nesse nome lá atrás. Você não sabia como ele era, você não sabia qual era a cara dele, o que ele ia fazer, Quando quem era eu- o ator que ia interpretar. Quando ele apareceu, tipo, eu nem sabia quem era Thanos. Exato. Porque ele apareceu na cena pra ficar Eles esses Vingadores. Quem eu que é falei esse bicho roxo? Eu falei, tá bom, Só é que um mauzão aí, vem aí. Só que eles vieram construindo essa... É o tubarão, entendeu? Que é o É, tubarão que não sim. aparece nunca. E quando ele aparece, ele causa uma devastação total. Então eu acho que é isso. Tipo, o Kang foi assim, ó. Ele apareceu na TV primeiro, cara. Sim. Qual é a grande ameaça desse rapaz, Era uma sabe? péssima ideia. não, Não ia dar bom. O Kevin Feige ele já falou que, antes mesmo das polêmicas do Jonathan Majors, ele já falou, eu me arrependi da minha ideia. Mas eu acho também que a gente pegou uma época da Marvel em que todos os filmes... Não era um acontecimento, mas todo filme você tinha alguma dica pra alguma coisa que ia vir na frente. Você tinha... Exato. As pessoas se importavam. Elas se importavam com spoiler. Pô, então, hoje em dia, as pessoas estão assim... Elas assistem, por exemplo, os nossos vídeos que a gente faz com spoiler e ainda falam assim... vou ver no streaming. Então, as pessoas... Eu acho que um problema muito O vou ver grande no streaming dos é o que me heróis... quebra, então... cara. Mas eu acho que um problema muito grande dos heróis é que antes você tinha essa aura de spoiler. Tudo você tinha que assistir, porque você ia Tipo que na pegar estreia. algum spoiler. Você tinha que estar lá na pré-estreia. Lembra que, tipo, todas as sessões da meia-noite, quando tinha, era tudo lotado. Porque você tinha que pegar aquilo porque você ia pegar spoiler. E hoje em dia as pessoas não se importam mais com o spoiler que vem aí de Marvel. Tô falando de spoiler geral, Mas tá, o gente? que vem aí, entendeu? Porque É esse você que é o não problema. sabe. É esse que é o E aí problema. tem o outro ponto que eu volto e trago aqui, que é a quantidade de coisa que eles estão no vem aí, não vem aí, não vem aí, não vem nada. Não. A cena Entendeu? pós-créditos de Quarteto Fantástico, eu acho que foi um ponto positivo ali. Tipo, acho que teve ali... Você vê que claramente é um filme que tem uns problemas de produção, que, tipo, às vezes tinha mais coisa e eles cortaram. Assim, Com certeza. esse é o sentimento que eu Tinha tenho. muita coisa Tinha no mui- trailer, tinha muita Exato. coisa que foi cortada. Tinha muita coisa que foi cortada ali, aí por que essas decisões E ele foram ficou tomadas? curto no final, né? Ele É. ficou curto. Qual que foi a discussão ali? Mas a cena pós-créditos, gente, tipo... Eu, assim, pensando isso, no público mainstream, o pessoal Que não acompanha fora a da notícia. bolha. Gente, aquela cena não diz Diz nada. nada. Não Nada. causa expectativa nenhuma. Eu não vou descrevê-la. Eu demorei pra descobrir quem era que tava na cena. Eu fiquei assim, quem é? Você tá assumindo que as pessoas estão com isso na cabeça. Elas não estão. É. Elas não... Gente, a cultura hoje, ela é toda...
nichada. Imediatista, mas você não tem acesso a tudo o tempo todo. Então, se o seu feed não está para isso, você não vai ficar sabendo. Não vai saber. Não vai saber. E esse que é o negócio também, tipo, em relação a spoiler, por exemplo. Quem está fora da nossa bolha não recebe spoiler. Não sabe. Então, não existe a sua necessidade de ter que ir no cinema. Não, eu vou falar uma coisa. O Pedro, por exemplo, ele não viu Superman e Quarteto Fantástico ainda. Ele não sabe nada do filme. Ele tá, tipo, tranquilo vivendo a vida. Porque não é um assunto. Antes era o assunto. Você tinha que assistir Vingadores. E todo mundo falava de Vingadores. Você tinha que assistir... É que assim, a DC, ela, coitada, ela foi tentando fazer os seus Liga da Justiça, seus como é que chama? Tadinha. O Snyder Cut, não sei o quê. Aí agora eles estão tentando se ajustar. Mas tinha um pouco essa coisa de spoiler também e tal. O Aquaman, Mulher Maravilha, que foram filmes que foram muito bem. Mas tinha essa coisa também de você conseguir isso ser o assunto do escritório, ser o assunto do galera do colégio. Sim. E agora eu sinto que os assuntos mudaram, são outras coisas. Mas eu acho que é por causa dos streamings, é isso, sabe? Tá todo mundo mais... Porque é isso, cara, quando você para pra pensar, aqui em São Paulo, eu tentei ir ao cinema esse final de semana, eu queria assistir Sexta-feira 2. Ou esse, e aí a gente viu que as salas estavam lotadas, porque... Alegria, que bom! Não tinha mais assento livre, mas a gente foi no Cinépolis aqui, que é só sala VIP, então as salas são pequenas também. E aí o Renatinho falou, então vamos... Que ele só viu o Superman uma vez, ele queria ver de novo. Aí ele falou, então vamos ver Superman. Também não tinha, tava tudo lotado. Mas eu fico muito pensando nisso, sabe? Com o rolê do streaming, tem muito... Porque o Superman tá pra chegar no streaming. Sim. Isso é... Entendeu? Como é que você quer criar essa FOMO, esse sentimento de... Nossa, isso é imperdível, porque senão eu vou ver só daqui a 6 meses ou 1 ano, sei lá. Vai demorar pra eu ter acesso pra isso de novo. E aí é óbvio que a bilheteria vai cair, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente já tá vendo acontecer desde a pandemia. As pessoas... O cinema é muito caro, principalmente, tipo... Mano, sala VIP. Sabe quanto que tá o ingresso da sala VIP? R$106. O quê? Um ingresso. E você tem mais o estacionamento. Exato. Mas a comidinha o Uber, pipoca. Uma pipoquinha. Uma pipoca. o ônibus, o Exato. metrô que você precisa pagar pra ir lá. Não estará rolando. Mas você entendeu? Tipo, e é isso, eu tô falando de um cinema premium aqui em São Paulo, com sala VIP, etc, etc. Mas você vai olhar uma no sala mínimo normal... 40 e poucos, Não, é de né? 50 a 60 reais, amiga. Um ingresso inteira, tá? Então eu acho que é isso, você vai pagar... R$60 pra ir ao cinema uma vez na semana, ou você vai pagar R$60 pra assinar o streaming por 1 mês? E aí você espera, vai chegar, né? Entendeu? Exato. E isso que você falou é o ponto principal. Não existe nada pior do que você lançar um filme que nem o Superman 45 dias depois no streaming. Gente, Thunderbolts não chegou até agora. Então, e eu tô acho- louca pra rever. Eu também. Chega! Eu queria rever também. Thunderbolts. Disney Plus, coloca Thunderbolts. Esse podcast chamava de Thunderbolts. Mas o Superman que eu entendo que aconteceu também é uma coisa que aconteceu com Jurassic World, é uma coisa que aconteceu com Wicked, que assim, os próprios estúdios, eles estão assim, tá, arrecadou no cinema, mas eu quero começar a arrecadar no VOD também. Tanto que o Wicked é um fenômeno de arrecadação de bilheteria, entre aspas, no VOD, porque as pessoas, mesmo vendo no cinema, compravam em casa. Então, acho que pra Superman, especificamente esse caso, eles querendo compensar a bilheteria, que deve estar ali por volta dos... Vai chegar no máximo ali em 600 milhões, Perto de 700, 600. querendo muito. Então, é recuperar esse dinheiro, assim. Então, estratégias que eles estão fazendo dos estúdios pra conseguir ganhar mais dinheiro. Quase o basicamente isso. lançamento em vídeo, assim. Ele se aproveitando Desse hype do feito. hype da pessoa, mas do fato dela não querer sair de casa. Sim. E ela fazer essa conta e preferir Só que é pagar. isso, aí você perde a bilheteria do cinema, entendeu? exato. E ter toda a questão de experiência, assim, mas... Além disso, a gente ainda tem um problema chamado a taxação do Trump. E aí isso vai estar afetando o quê? China. A China vai fechar mais as suas portas para Hollywood em relação aos filmes que ela abria antes. E agora, por exemplo, você vê a maior bilheteria chinesa, que são 2 grandes mercados cinematográficos, os Estados Unidos e a China. A maior bilheteria do mundo este ano é uma animação chinesa que passou basicamente na China. E nem parte estreou 2. aqui. E nem estreou aqui ainda, Então, tá? mas eu acho que tem um lado também de desocidentalização Sim. da cultura global, que aconteceu principalmente ali pós-pandemia, mas você tem o K-pop muito forte, Sim. você tem os interesses das pessoas mudando. Então você tem K-dramas. uma geração inteira que prefere muito mais ver um K-drama do que acompanhar um filme americano de super-herói, que Porque de um personagem que ela não se formulaico, importa. entendeu? E eu acho que é mas isso. é o imaginário que ela quer acompanhar. Sim. Ela quer, tipo, é isso. A animação da Netflix lá, o K-pop Demon Hunters, que é um mega sucesso, um negócio assim. Meu pequeno Guarana. Porra, isso é muito fora do que
Hollywood tava acostumada a pregar pra gente. A gente cresceu doutrinado. Completamente. O que é nosso imaginário ali, ou nos anos 80, 90, né? Pela repetição. É tudo filme americano. Aí, tipo, entra o anime no Brasil, porque é muito forte. O anime nos Estados Unidos, ele é também de nicho, né? Sim. Totalmente. Ele pega muito a cultura negra americana, tipo, porque ele vai pra um outro público ali. Ele não entra no mainstream, mas você vê que ele é forte em muitos O lugares. anime é quase periférico, assim, né? Ele era tipo, era isso. Ele era outro nicho, assim, que o mainstream americano evitava Não dar abraçou. atenção, assim. Sim. E aí, agora, eles meio que têm que dar atenção pro K-pop, porque o negócio explodiu de um jeito Exato. muito maior do que eles estavam esperando. Então, além de tudo, tem isso. Assim. Mas eu acho que tem também a questão das narrativas internacionais serem diferentes. É isso, você consegue contar novas histórias que já não foram contadas ou já não foram ditas. Sim. Foi-se a época onde a gente tinha adaptações americanas de filmes japoneses, sabe? Que foi o que a gente falou no episódio do terror. Que isso acontecia muito. Eles pegavam muitos desses filmes que eram mega assustadores do mercado japonês e meio que traduziam ele pro americano. E hoje em dia você não vê mais isso. Por quê? Porque ele chega muito mais fácil na sua casa. Sim. É só a gente ver o boom que foi La Casa de Papel e o Round Six, que são séries não americanas e que foram um sucesso absurdo e absoluto. Sim, eles, assim, eu tava lendo algumas análises de Superman, porque o Superman foi muito bem de bilheteria dentro dos Estados Unidos. Foi um fenômeno, bateu recorde. Só que o que foi ruim, entre aspas, né, foi o internacional. E muita gente fala que culpa, de fato, essa questão política do tipo, as pessoas estão querendo se afastar dessa narrativa, porque o Superman é o símbolo americano, né? É o símbolo estadunidense. Sim. Bem, esse Então- Superman que é o mais diferente. Exato, Se você vai assistir o filme, ele tem uma narrativa essencialmente americana. Eu acho compreensível que exista uma rejeição fora dos Estados Unidos Não, ou fora de quem tá mais acostumado com essa cultura americana. Eu não acho que assim, na minha opinião, a questão não foi a rejeição à história. As pessoas não assistiram, as pessoas não pagaram, viram, falaram, estou rejeitando, não vou ver. Foi a rejeição ao símbolo Superman. Tanto que vai ter aqueles concursos de Mr. Universo, e aí tem as pessoas, elas vão se vestir de coisas da sua cultura. Aí o cara lá do Brasil vai se vestir, sei lá, igual um gaúcho, se veste com uma coisa meio da Amazônia, o outro da Bolívia se veste com o negócio dos Andes. E aí o americano se veste de Superman, entendeu? Ele tava de Então, Capitão América. Capitão América. Ele não tava de teve Superman. nesse, mas o ano passado foi o eu Superman. vi Então, assim, o que eu vi também era vi o de Capitão Capitão América. América, que eu fiquei assim... Que Exato, doideira. é um símbolo do tipo, Que sério. doideira. E é muito doido. Acho que então o Superman, ele é o símbolo dessa coisa patriota americana. Então acho que isso que afastou um pouco as audiências, assim, justamente nesse filme que ele é um pouco mais globalizado do que os outros, que é algo muito autocentrado. Esse foi um trabalho que a Marvel fez muito bem em Soldado Invernal. Porque você vai ver o pôster de Soldado Invernal, ele está com o uniforme preto. Ele tá com o uniforme escuro, ele não tá com o uniforme clarinho dele, azulzinho e tal. E ao longo do filme, ele vai meio que tirando esse uniforme com as cores americanas, porque ele vai entendendo que o sistema tá contra... Então, basicamente, tipo, aquele trabalho lá atrás, antes acho que o povo tava mais aberto, ainda mais por causa do que a gente falou do hype da Marvel e etc. O povo tava mais aberto a você ter uma desconstrução de um símbolo americano. Acho que agora a gente tá em outra... assim, Outra realidade. A gente sente assim, eu acho que quando eu paro pra pensar, mesmo quando a gente começou o canal, literalmente começou o canal com WandaVision. Que a gente sentou e deu uns 5 minutos, pelo amor de Deus, não for agora, não vai. Foi em 3 dias, assim, vai ter do live. Tipo, é isso. vamos, então vamos. Existia essa coisa na época da gente conseguir ter essa animação de... Agora o que a gente via no cinema, tinha poder ver em casa. E a gente tá dentro de casa, então não tinha mais o que fazer, né? Você tava ali naquele momento de pandemia. Ouvia a musiquinha de Ai, entrada, saudade. arrepiava. Você fala, ai, que saudade de ouvir essa música. Que a gente tá aqui em Exato. casa, não dá pra fazer Mas nada. tava todo mundo meio biruleibe também das ideias, né? mundo. Mas eu tava com saudade. Qualquer coisinha que mexesse com a emoção, você fica... Exato. Então a gente tava disposto a isso. E aí depois eu até fui ver no meu celular, porque a gente foi na San Diego de 2019, todos aqui menos a Aline, que a gente tava todos lá a gente tava no Hall H quando foi anunciado os próximos passos Marvel. E quando eu parei pra ver a linha do tempo, eu vou deixar no vídeo do YouTube pra vocês verem, é completamente doido, diferente do que foi lançado. Então isso, o planejamento deles foi por terra. Então ia lançar primeiro o filme da Viúva Negra, que lançou só lá primeiro, depois... Não, essa daí a gente Tadinha. apaga, né? Aí a primeira série que ia ser lançada era a série do Falcão e Soldado Invernal. Coitados. Depois ia vir Eternos, logo depois da série do Falcão e Soldado Eternos. Invernal. Ia vir Shang-Chi também. Isso tudo em 2020, tá? Não era... não. Era tudo que... Naquela época que a Marvel lançava 3 filmes por ano, série, não sei o quê. E WandaVision ia ser aqui, ó, no primavera de 2021, que no fim...
quase foi no inverno de 2021, mas foi a primeira de todos esses lançamentos, né? E logo depois de WandaVision, tipo um mês depois de WandaVision, ia vir a Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Então as coisas Fazia sentido. Enfim, aí tem um monte de coisa, né? A série do Loki, não sei o quê. Então a ordem mudou completamente. É porque eles foram lançando o que tava pronto. Você pensa assim, qual foi o processo de pensamento pra chegar? Não, Eternos. Eternos tem um apelo com o grande público. Nem os quadrinhos dos Eternos têm um apelo com o grande público. Eu acho que o Kevin Feige, ele tentou fazer algo que ele fez com Guardiões da Galáxia, de dar pra um diretor, pra uma diretora, no caso, com mais criatividade, com mais liberdade. Falei, faz do jeito que você quiser o Eternos. Aí ela fez do jeito que ela quis. E muita gente defende Eternos. Eu acho que é um filme que ele envelheceu muito bem. Eu não desgosto do filme, mas eu vi o Kumail falando que ele teve que fazer terapia depois. Vi, amiga. Foi foda. Ai, que triste. Porque as pessoas não gostaram do filme. Ele tinha botado toda a energia dele naquilo. Ele achava que aquilo ia ser a virada da vida dele. Porque a Marvel era o ponto de virada da vida de muitos atores. E foi. A Marvel ele tá ótimo no né? filme, inclusive. Só que é outra pegada. Tem muito do filme da Marvel. Hoje bem pior, que fez muito mais de bilheteria. Mas é que eu acho que o problema não é Eternos em si. O problema foi essa mudança no cronograma. Eu acho que talvez se a pandemia não tivesse acontecido e a gente tivesse esses filmes... da vida, talvez a gente não tivesse com a fadiga, entre aspas, dos super-heróis hoje em dia, sabe? O planejamento estudo. E é a DC que tentou sempre, coitada, seguir no step da Marvel no sentido assim, faz um DCU aí, vai de qualquer jeito, não sei o quê. E agora hoje ela tá se organizando. Então, assim... No fim das contas... Não é nem reorganizando, ela tá fazendo. Ela tá fazendo. Vamos começar. Mas sabe uma coisa que é muito legal desse Superman? Que é uma frase que Tobias Daneluz, o digníssimo de Julia Delbel, me falou. E eu fiquei pensando nisso só pra gente meio que fechar esse assunto. Porque... O filme do Superman, ele dá a sensação de que você tá abrindo um quadrinho da banca. Você vai lá, tipo, peguei Superman 3 e vou começar a ler. Quando você pega um quadrinho, é isso. Você vê, aparece um monte de herói, aparece um monte de coisa. Não tem a história de origem, não tem nada. Você já começa do... Exato, porque antigamente, até então, a gente vinha dessa história de fazer mais ou menos adaptar graphic novels, pegar histórias um pouco mais fechadas, arcos um pouco mais fechados. O James Gunn se baseou em uma história do All-Star Superman, mas ele se baseou na vibe, não se baseou na história em si. E aí, ele cria um universo tão místico e mágico quanto Game of Thrones. Sei lá, uma coisa assim, sabe? Tipo, que vai ter dragão. É fantasioso, né? Fantasioso e etc. Só que eu acho que agora o público, ele já tá num entendimento, que nem a gente tava falando sobre heróis, muito maior pra ele entender que... beleza, tem os heróis ali. Não preciso saber a origem de todos eles bonitinhos, sabe? Eu compro. Existem os heróis, assim como existem dragões. A mecânica, eu acho que sim. Mas eu acho que o interesse do imaginário das pessoas mudou. Isso. Pra se interessar por isso, assim. Eu vejo, tipo... várias pessoas fora da minha bolha que, tipo, não se importam. Eu, pessoalmente, dei uma cansada. Tipo, eu fico assim, eu assisto porque faz parte ali e, tipo, eu gosto. Mas quando eu vejo mais do mesmo, assim, quando a gente foi assistir Adão Negro... Nossa, assim, foi... Eu não acho um filme Nossa, pra mim foi uma experiência tão... Não posso pensar demais nele. Foi uma experiência tão medíocre. Eu podia fazer tanta coisa nesse tempo. Eu podia lavar tanta louça, dobrar tanta roupa, sabe? Marcar médico. Essa foi a minha sensação no Quantum Mania. Que eu te falei isso no meio do filme. Eu falei, eu tenho a sensação que eu já vi esse filme antes. Um filme extremamente medíocre. E aí, quando você... Cara, eu não quero ver coisa medíocre. Eu não tenho tempo. Tem um conteúdo demais. Eu não... Por quê? Não faz medíocre. Mas pra fechar, por isso que eu vou deixar a frase aqui da nossa digníssima Margot Robbie, que também citei no vídeo de Quarteto Superman, nem lembro mais, que quando eu fui no set, ela falou, eu cansei de ver filmes em que uma ameaça mundial vem pro mundo e destrói tudo. Eu quero algo localizado, eu quero personagens interagindo, eu quero... E Aves de Rapina, um dos filmes mais injustiçados. Aves de Rapina é ótimo. Tô aqui falando do meu lugar de cansaço. Aves de Rapina, excelente. Exato. Aves de Rapina, maravilhoso. O Guardiões da Galáxia 3 é, assim... Fora de série. Os 3, pra mim, eu amo. Assim, de verdade. Eu também assim, amo são os 3. filmes que eu assisto, que eu assisti, que eles fazem parte da minha vida, assim. Sim. Os 3 Guardiões da Galáxia. Mas tem outros que você nem lembra. É isso, mas é isso. Se fizerem mais filmes igual Aves de Rapina, Guardiões, Exato, Superman, a gente isso. vai continuar assistindo. O rolê é esse. É isso. Pelo fim da mediocridade. E Isso, Thunderbolts. o quarteto também, ele vai ali. O quarteto ele eu vai achei pra muito ser bom. diferente. Tem todo um lance da maternidade no Sim. filme, que é uma metáfora que, tipo, eles nunca tinham E usado. é super bonito. É bonito. Então,
ele tenta ir pro lado Sim. diferente. O que fica no caminho do quarteto pra mim é o fato deles terem cortado metade do filme. Vamos Eu não esperar sei a por cena quê. das cenas Eu excluídas ainda me sair, pronto. empolgo, eu ainda quero ver mais. Eu Corte fico, do diretor. eu, Corte do eu fico diretor. empolgada com qualquer filme de herói que eu vou assistir. Eu vou sempre amar, gente. A eu não Bel é consigo. uma true Bel fan. Eu sou, eu não consigo. Ela é a nossa true fan. Eu Ela ainda é me essa. empolgo, eu ainda me importo. Aparece um negócio, eu faço... amo. Eu é só isso. reclamo. A Bel, eu e a Bel estamos assim em lugares Não, opostos. E eu sempre começo, eu olho pra Natália e falo assim, filme do ano. Filme do ano. Falei isso de Superman, de Thunderbolts e de Quarteto. E Sexta-feira Muito Louca 2. Esse eu concordo. Mas então, já que a gente tá falando dos filmes que a gente gostou, vamos falar de um momento muito importante deste podcast, que é... Se você gostou. Você Cada dia num ritmo, eu amo. Eu queria pegar todos os podcasts e fazer um corte, assim, pra ver, enfim. Vai estar no nosso final do ano. Boa, boa. Melhores momentos. Aline Diniz, venceu ou perdeu essa semana? Eu venci muito essa Ai, que semana, delícia. porque eu assisti The Pitt. Gente, fazia muito tempo que eu não ficava apaixonada por uma série, assim, nível hard. Maratonei em 3 dias. Eu tô num hiperfoco de The Pitt muito grande, pesquisando tudo, lendo sobre tudo. E eu tô, assim, completamente apaixonada. Foi a primeira série médica de Renatinho. E ele olhou pra mim, assim, durante que a gente tava assistindo, assim, ele olhou pra mim e fez assim... Todas as outras séries médicas não são uma bosta perto dessa, né? Vai. É excelente. Amiga, você falou, né, que ia começar a ver The Pitt. Eu falei, putz, por causa do Emmy, né, também preciso ver. Aí eu vi, tipo, 5 episódios das 10 às 2 da manhã. De Não dá pra assistir. parar. Não dá pra boa. parar de assistir. Pra É quem muito não boa. conhece, do que fala The Pitt? The Pitt é sobre a emergência de um hospital em Pittsburgh. E eu achei muito doido, porque ela também faz um paralelo com o fato dela ser no porão. Então ela é tipo o fundo do poço, porque é o Pitt. É a tradução. Exato. Então ela fica... Porque Pitt é de Pittsburgh e também é de Pitt do fundo do poço. Então ela funciona meio que como as duas coisas. E ela... São 15 episódios a primeira temporada. Ela já tá renovada pra segunda, mas ainda não estreou. E ela mostra as 15 horas desse plantão da equipe da manhã, da equipe de emergência desse hospital em Pittsburgh. Só que aí tem uns acontecimentos ali no meio. O plantão que deveria durar 12 horas, dura 15 horas. E aí vai... desde o momento que o médico-chefe, que é interpretado pelo Noah Wyle, tudo nessa vida é maravilhoso, Carter G.R., perfeito. se você é dos anos 90, Carter G.R. Amamos muito. Meu primeiro namorado. Exato. Desde o momento que ele chega no hospital pra dar um plantão dele, até o momento que ele tá indo embora. Então tem vários paralelos. A série é muito, muito, muito bem feita. A montagem é tudo. Então, tipo, como é um ambiente só, né? Uma emergência, tem momentos que, tipo, eles estão caminhando de uma sala de exame pra outra sala de exame. E aí a câmera muda de lugar e aí você vê o outro paciente ali no fundo. É muito foda! Eu só fico alerta pra você não ver almoçando Não. ou jantando. ela É que eu não tenho muito problema gráfica. com isso, mas... Amiga, eu tava comendo um macarrão vermelho É. numa cena do parto que mostra Linda! tudo. A cena do Não parto cheguei, é não linda. cheguei ainda, gente, não cheguei. A cena do parto é linda. E aí não era É o que eu muito bem queria ver. feita, ela é muito realista, assim. É tudo muito bem feito. É o The Bear dos médicos, é isso. Eu venci porque eu assisti Raul Seixas Eu Sou, que é a série do Globoplay sobre o Raul Seixas, que é um baita trabalho de atuação e direção. É, assim, um nível acima de todas as biografias no Brasil que eu vi. Eu não assisti o filme do Ney, Do Ney. mas eu acho que eles foram muito sagazes em adaptar como série. Pra mim, que é o formato ideal. Sempre que você vai contar a vida de alguém ou um livro muito denso, Sim. é minissérie ou série. E eu acho que trata das contradições do Raul Seixas. Tipo, ele era um cara extremamente imperfeito, que ao mesmo tempo, nessa imperfeição, criou muita coisa boa. Então, ele era um péssimo marido, um pai que tinha amor, mas não servia pra ser pai. Então, você vê tudo isso. A relação dele com o Paulo Coelho ali é muito bem construída, é muito legal de ver. Eles têm todo um trabalho de voz muito foda. O jeito que a série usa o visual pra contar essa história. Então, tipo, a montagem dela é muito foda, porque você vai intercalando vários momentos. Não é aquela coisa assim, ele nasceu, ele cresceu, Linear. ele fez isso e aí ele virou aquilo. Não, é tipo, você cria o mito dessa pessoa, ao mesmo tempo que você humaniza ela ali, você mostra os podres, mas não também não querendo assim, isso aqui é um filme denúncia, sabe? Não, né? Tipo,
Tem documentário pra isso, tem livros pra isso. Nossa, é um trabalho lindo, lindo, assim, de chorar, assim, de você ficar emocionado, o jeito como eles tratam a morte dele, assim, a forma como ele vai se destruindo. Ele morreu de quê? Ele bebia muito e não se cuidava. Tá. Então, basicamente, ele tinha metade do pâncreas e tinha diabetes e foi decaindo completamente e não conseguia parar de beber. Assim, tentou várias vezes, mas aí você vê como era precário a parte do tratamento psicológico naquela época. Assim, porque é um cara que claramente, se tivesse feito uma análise ali que ele conseguisse resolver as questões que ele tinha, talvez ele tivesse conseguido contra esse vício. Sim. Mas aí, aquele vício tomou conta dele, assim. E é muito triste. Quando você vai vendo a decadência ali, tipo, quando ele tá no alto dos poderes, é muito foda. Você fica inspirado. Você, na sociedade alternativa! Caralho, vou fazer também. E tem todo um negócio místico com o Raul, que eles juntam isso na série. Então tem... a ordem lá que eles entram, e aí mostra o cara levitando. Ai, que legal. E é muito da hora isso. Quantos episódios tem? São 8, eu E acho. já tá completo. Tá completo no Globoplay, assim, recomendo muito. Toda a parte gráfica, inclusive, é muito boa, porque eles fazem... tem um negócio de ser um círculo, né? A abertura da série, e aí mostra os lugares e os anos também. Tem uma ilustração com um círculo. Achei lindo, lindo. Ai, assim, Ou seja, tem um feliz selo mega demais. de aprovação. Muito, Ela fez uma muito. minerose Adorei. honesta. Desculpa, sobre. me empolguei. Tá correto. Eu vou escolher vencer essa semana, porque eu Escolher? venho de uma sequência de derrotas muito grande. Então, Verdade. pensa. Então eu falei, putz, porque assim, eu vi uma série que foi uma derrota, que eu vou guardar pra depois. Tá bom. Mas eu vou ficar com Star Trek. New ele tá Generation. falando muito, Eu tenho falado muito com o Sim. Abel sobre isso, porque Qual é o Star Trek? Star Trek New Generation, Generation, que tá na Netflix. Que é a série do Patrick Stewart, como o Capitão Picard. Eu já recomendei ela algumas vezes, só que ela é muito boa. Ela é muito legal. Só que é esse negócio. Você tem que saber o que você vai assistir. Não adianta ver a primeira temporada. A primeira temporada não presta. Pula. É ruim. Pula a primeira temporada. presta. Pula. Pode pular. Essa porque... que tem a Whoopi Goldberg? É, Essa série, essa né? daí. Eu quero ver porque eu tava no meu hiperfoco da Whoopi Goldberg e eu não vi ainda. Ela está. O primeiro episódio dela, tipo assim, é muito absurdo, porque a Whoopi Goldberg nos anos 80, 90 era a Whoopi Goldberg gigantesca. De repente ela apareceu lá, tipo, eu tô aqui, mano. Galera. Não tem um grande evento da Star chegada dela, sabe? É muito porque ela falou, putz, eu gostava muito de Star Trek quando eu era pequena, eu queria fazer, aí eu fui lá e fiz. Que da hora. Simples assim. Imagina ter esse poder. Nossa, bom demais. E aí... Só colar. E aí eu tô muito empolgado com Star Trek, mas é isso, você tem que escolher os episódios, porque é uma TV feita numa época mais antiga, então tinha que ter 20 e tantos episódios. Sim. Então, seleciona os episódios que você quer assistir, vai em blogs, tem muitas recomendações, porque o que é bom é muito bom. Mas o que é ruim também é ruim. Muito bem. Eu vou falar dois vencimentos, pode? Dois vencimentos. Dois vencimentos. Então Tá podendo. Tá autorizado. Eu venci uma vez, porque eu fui viajar com a minha família no meu aniversário. Foi legal Incluindo mesmo. o Fábio, nem citou nas O vencimentos. seu irmão gêmeo? Não, Meu não é irmão gêmeo. O seu irmão gêmeo. Não é. Só pra todo mundo que tava perguntando também, o Fábio é 2 Olha o anos mais fake velho news que eu. começando. Ele é 2 anos mais velho que eu. Eu sou mais novo que a Paty. E a gente foi viajar pra Monte Verde. É por isso que eu lembrei do chocolate. Porque a gente fez tipo um tour em várias coisas Foi da bem legal cidade. esse tour. Que E delícia. aí a gente tinha aquelas coisas de experimentar queijo, experimentar cachaça, experimentar não sei o quê. E a gente foi numa fábrica de chocolate que eles fazem lá em Monte Verde. Umas crianças morreram, foi horrível. Ai, credo, Fábio. Fantástica fábrica de chocolate. Nossa, cara. eu nem Eu entendi o que ele falou. Obrigado, você foi a única que pegou. Não, eu entendi. a piada. Falei, nossa, que pesado, gente. Credo. Natália. É porque hoje a neuropsicóloga tinha várias perguntas de conhecimento geral. Eu não sei porquê, mas ela me perguntou: por que existem leis contra trabalho infantil? E aí, é porque tem motivos psicológicos, eu imagino, pra isso. Mas aí, quando você fala... Por causa da... Por causa do Willy Wonka. Por causa do trabalho infantil. Que horror! Eu só queria contar da viagem da minha família, enfim. Foi ótimo. E aí a gente, na fábrica de chocolates, ela deu vários chocolatinhos que eles produziam na própria fábrica. Tipo, chocolate de meio amargo, aí chocolate com caramelo salgado, chocolate não sei o quê. E o chocolate branco era o melhor de todos. E aí eu levei pra casa o chocolate de Monte Verde. Agradeço a população de Monte Verde. Porque tem, tipo, descobri que é 5.000 pessoas e a cidade, ela vive só de turismo, segundo o nosso guia lá. legal. Então... Fiquei muito feliz. E a segunda coisa que eu venci, eu tô muito trevosa, gente.
gente. Tô muito trevosa, porque semana passada eu falei de Juntos. Essa semana eu vou falar de Hora do Mal, que é um filme que o título não faz jus, porque ele chama Weapons, em inglês é como se fosse armas, e entendo ser traduzido como Hora do Mal, né? Mas você olha Hora do Mal, parece genérico, assim. Parece um filme Parece pra mais um criança. filme. Não, gente, é muito bom. É um dos filmes de terror mais inventivos que eu vi nos últimos tempos. Eu que sou uma novata no terror, né? Depois você me dá o Que- spoiler. Dou, pode Por deixar. favor. Mas basicamente, eu fui assistir o filme por causa de uma linha. E eu falei, cara, eu não fui ver trailer. Não vejam trailer se vocês puderem. Não vi nada. Porque revela um pouco. Basicamente, a linha que eu li era... numa noite, todas as crianças, às 2h17 da manhã, levantam das suas camas e correm pra escuridão e somem. E desaparecem. Ai, é que isso. medo, me arrepiou. É só isso. Eu li isso e eu fiquei assim... Por que elas desaparecem? Por que 2h17 da manhã? Por que elas correram pra escuridão? E aí, no trailer, tem as crianças todas correndo do mesmo jeito, assim, com a mãozinha pra trás. E fiquei, Ai, que tá no cara... pôster. Eu vi isso... que é a foto do pôster, que eu vi esse segundinho de trailer e li essa frase. Falei, não vou mais ver nada, quero assistir o filme no É cinema. fantasma, é ET, não me E conta. não quero saber. Porque isso me Eu quero ver, Exato. E o mais doido foi quando eu fui assistir o filme. Eu fui sozinha na pré-estreia. Eu fui ver um filme de terror sozinha, porque eu perdi que esse é o jogo do Corinthians, Palmeiras. Fiquei estressadíssima, mas tudo bem. Foi tipo, falei, Tá correto. Mas o Corinthians ganhou, amiga. Ele Tem que ficar Pelo feliz menos, por ele. Pelo menos. Pelo menos. Mas quando eu fui assistir, e é muito doido porque quando eu li sobre isso, eu falei, eu imaginava algo. E o filme não tem nada a ver com o que eu imaginei. Então eu acho que é isso que é mais legal. Você é meio surpreendido. Ai, E tô o filme curiosa. tem susto, tem um humor involuntário, tem personagens muito icônicos. Então, assim, eu acho que sabe aquelas coisas que vai virar fantasia de Halloween, assim? Sim. Legal. Então- Isso eu acho que eu já peguei um spoiler. Não quero mas saber. eu Não olhei, não dê. eu olhei, aí eu li mais ou menos a legenda e falei, não quero saber disso. Exato. Então é muito legal e é do mesmo diretor e roteirista de Barbarian, que é um filme que eu gosto até a metade. E aí chega Sim, no final o e eu final fico é assim, podre. não. O final nada a dele ver. é podre. Então, e aí eu acho que esse filme ele soube fazer um final. Ai, Tipo assim, amém. ele vai até a metade e fala, putz, agora eu preciso desenvolver. E o final é uma das cenas mais icônicas do ano. O Opa. final desse filme. É. Eu falei, Nossa, meu amiga. Deus. Vale, tudo. vale Eu tô jogando dizer hype. que Jordan Peele demitiu o agente dele porque ele não conseguiu comprar os direitos Foi. desse filme. É verdade, Caraca. teve toda uma treta, porque quando viram o roteiro desse filme, rolou uma guerra de bidding, né? De, tipo, pra você conseguir comprar. E o Jordan Peele tem uma produtora. E aí, quando ele descobriu que deram uma oferta menor do que a Universal, que foi quem comprou, ele simplesmente surtou, falou, demitiu toda a equipe dele. Falou assim, vocês não conseguiram comprar o roteiro que eu queria. E esse filme, Nossa, ele tava... imagina ter esse poder. Exato. E aí, o filme, ele tava com 100% no Rotten Tomatoes. Eu acho que tá, sei lá, 98%, de crítica, assim. Então, assim, eu fiquei enlouquecida Eu quero com saber o Hora do Mal. spoiler depois. Não Vou me te dar. conta. É, foi Depois só eu pra acho falar. que eu É pra quem... Eu fui vendo filmes de terror até o momento pra eu conseguir ver esse sozinha. Porque eu acho que você, que tem medo ainda, é um filme que você não vai conseguir assistir. Porque é bem de Quando terror, tiver terror. no streaming, você assiste num A gente pode ver aqui, dentro ó. A gente do faz uma parque. sessão Nem amiga aqui. fudendo, eu preciso Não, que mas com esteja claro. de dia com meus bichos dentro de casa. Isso, claro. isso, quando Isso, ele tá te é. dando a mão. Exato. É, bom. Não, o Renato tem que me abraçar, assim. É. E eu venci. O Fábio estava aqui falando de Star Trek. E essa semana, semana passada, quer dizer, foi pro ar a minha entrevista com o Paul Wesley. Lindo, maravilhoso. Divo. Que ele está em Star Trek Strange New Worlds, que é uma série... Tá na 3ª temporada, tá no Paramount Plus. E é muito boa esta série. É um prequel do Star Trek original. É como se fosse o Capitão antes do Capitão Kirk. E aí é o Capitão Pike, que tá lá na Enterprise, tudo. Tem a Uhura novinha, tem o Spock novinha. É muito legal. E o Paul Wesley faz o Capitão Kirk. Antes de ser o Capitão Kirk, né? Ele é só o J.P.C. Kirk. E ele, assim, a série é muito legal. Ele foi maravilhoso. A entrevista Melhor pessoa. dele, Foi. gente... A Bel não consegue parar de sorrir. Não consigo, porque assim, eu tinha uma noção que ele era um cara legal, mas eu nunca esperava que ele fosse ser tão legal. A entrevista dele foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, assim. Acho que é uma das melhores entrevistas do canal, porque ele tá tão afim, ele tá tão legal. Quando eu falo que ele é uma amiga, gente, ele levanta os bracinhos, assim, e comemora e fala amiga, porque a noiva dele é brasileira e ele fala um pouco de português. Ai, meu, sem Ele é spoilers! tudo! Sim, não, o vídeo já está no ar. Já está no ar. Assistam, que é o nosso vídeo que a gente fala dos nossos crushes antes Exatamente, depois. é. Depois que a gente fala, cada um comenta, mas a gente fala do Paul Wesley justamente por causa de Exatamente. Vampire Diaries. Mas assim, juro, quando eu assisti pra ajudar a gente a fazer roteirinho, a gente falava, caraca, o Bel é muito legal. Ele é muito legal. Ele é muito gente boa. Ele está Fofo. afim de Da te hora. ouvir, ele está afim de Exatamente. responder. Ele foi É assim. raro isso. É né? muito, é. E quem é membro do nosso canal do YouTube,
que você está vendo aqui no YouTube, você pode ver a entrevista completa inteira, sem nossos comentários isso também, aí. tá? Pra ver o tanto que ela é legal. É só pra membros a entrevista completa sem comentários, tá? Então, assim... Isso aqui com né? comentários. Fica a dica aqui, Então, que você pode se tornar um membro e ver essa entrevista inteira. É isso aí. Exato. Então é isso, a gente É falou. isso. Eu acho que não existe nenhum assunto que a gente não consiga falar. Também A acho. gente tem que parar de falar, porque senão a gente continua falando. E até a próxima semana pra gente falar mais. Beijo! Filmes e séries citados neste episódio: Maratona da Morte, Romeu e Romeu, Heartstopper, 4 Projeções, Pacificador, Superman e Superman o filme, WandaVision, Homem-Aranha do Sam Raimi, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, Pantera Negra, Pantera Negra Wakanda para Sempre, Trilogia Guardiões da Galáxia, Deadpool e Wolverine, O Fantasma, O Sombra, Darkman, Batman de 1989, Blade, X-Men de 2000, Homem de Ferro 1 e 2, Thor, Hulk, Capitão América, o Primeiro Vingador, Capitão América, Soldado Invernal, Falcão e o Soldado Invernal, Smallville, Mulher Maravilha, a série, Mulher Maravilha, o filme, Hulk, a série, Quarteto Fantástico, filme nunca lançado, Quarteto Fantástico 1 e 2, Quarteto Fantástico de 2015, Quarteto Fantástico de 2025, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, Aquaman 1 e 2, Besouro Azul, The Flash, Thunderbolts, Vingadores de 2012, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Viúva Negra, Shang-Chi, Capitã Marvel, Eternos, Cavaleiro da Lua, What If, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Novos Mutantes, Logan, Barbie, Oppenheimer, Avatar, Thor, Amor e Trovão, Invasão Secreta, Lobisomem na Noite, Loki, Tubarão, Liga da Justiça, Liga da Justiça Snyder Cut, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, Jurassic World Recomeço, Wicked, Neja 2, K-Pop Demon Hunters, La Casa de Papel, Round 6, Game of Thrones, Adão Negro, Aves de Rapina, The Pit, ER, O Urso, Raul Seixas Eu Sou, Homem com H, Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, Juntos, Hora do Mal, Noites Brutais, Star Trek, Star Trek A Nova Geração, Star Trek Strange New Worlds, The Vampire Diaries. Esse podcast é uma realização Lune 5.